gente vai colocar uns mitos e verdades, mas antes, até para a gente entender a história, começo te perguntando, doutora Carla. A gente pode dizer que essas manchas acontecem porque as pessoas têm uma predisposição, então algo ligado a uma parte genética, ou elas podem surgir de alguma patologia, algo que esteja errado no funcionamento e que as manchas estão representando isso de alguma forma? Carol, o que você citou é certíssimo, pode acontecer nas duas situações. Então, esses distúrbios de pigmentação, de coloração da pele, eles podem surgir por vários motivos. Tá? A pessoa pode sim ter essa predisposição, como por exemplo, crianças que têm uma doença chamada de dermatite atópica, que é muito comum se apresentar na pele através de coceiras na pele, principalmente nas dobras. Essas pessoas, essas crianças, normalmente, elas pigmentam a pele quando se resolve a alergia. Ou pessoas que têm quadro, por exemplo, de psoríase, que é aquela doença autoimune, ela resolve o quadro da lesão de pele e a lesão desaparece e dá início a um processo de distúrbio de pigmentação. Então, isso pode acontecer com pessoas que têm doenças de pele. E também pode acontecer, por exemplo, comigo, que não tenho uma alteração de pele e que tenho contato com agentes que podem causar esses distúrbios de pigmentação na pele. E aí isso pode aparecer de uma hora para outra? Sim, de uma hora para outra. Que é o que eu acho que chama a atenção, talvez até da maioria. A gente tem uns pontos para mostrar onde ocorrem essas manchas, então, olha lá. A axila é bem comum, né? Sim. A axila é onde a gente tem várias causas para essa mancha. A mais comum que a gente tem contato no nosso dia a dia com todas as mulheres é o fato de retirar o pelo. Então, o fato estético, quando você arranca o pelo, você causa na região onde tem o folículo, esse arrancamento, um processo inflamatório. E com esse processo inflamatório, consequentemente, ele vai embora e deixa espaço para mancha. Então, existe muito as pessoas perguntando, isso causa mancha, isso não causa mancha. Eu acho que é bom a gente esclarecer que o motivo da mancha é a retirada. É a retirada desse pelo. Então, quando eu retiro o pelo, seja ele com cremes depilatórios, seja ele com cera depilatória, que seria quente ou fria, a pessoa pergunta, cera quente, cera fria, causa mancha? Todo e qualquer ato de arrancar o pelo pode levar isso, consequentemente, a manchar a pele. E são pessoas com a pele mais escura ou mais clara que acaba tendo aí mais chance? Essa pergunta é excelente, porque a pessoa que tem a pele mais clarinha, ela tem uma cor de melanina mais leve, uma cor de melanina que a gente chama mais bege, ela é mais clarinha. Então, independente do processo inflamatório, independente da causa, a mancha dela vai ser clarinha, ou seja, imperceptível. Então, quando eu tenho uma pele mais escura, eu tenho uma melanina mais escura, ela tem uma característica mais escurecida. Então, com isso, a hora que causa o trauma, causa o processo alérgico, qualquer que seja a causa da mancha, ela vai ter uma mancha mais escura por causa do tipo da melanina dela. Da melanina dela, entendi. Vamos começar com os nossos mitos e verdades e já já a gente coloca outras regiões que também acabam incomodando bastante. Vamos lá? Acho que está no ponto. Mito ou verdade? Depilar com método de linha não causa manchas na pele. Eu acho que a região mais comum é buço, tem gente que faz virilha e até axila, né? Sim. Esse método de linha é um método onde se faz a retirada do pelo. Então, você não corta o pelo, você arranca o pelo. Então, esse ato de arrancar o pelo causa mancha, da mesma maneira que a gente usa com ceras depilatórias, da mesma maneira que existem aparelhos eletrônicos que arrancam o pelo, ou até mesmo através da pinça. Então, o depilar com método não causa mancha? Sim, ele causa mancha. Então, isso é um mito. Isso. Então, as pessoas acham, não, doutora, eu não vou manchar meu buço. Isso é muito comum que você comentou do buço. As pessoas acham que o buço, ele só desencadeia essa mancha porque foi no sol, final de semana, final do ano, não passou tanto protetor. Mas o fato de você depilar com essa linha, ou com a pinça, ou com a cera depilatória, ela vai causar essa mancha. Então, a primeira ação que a pessoa tem que fazer quando ela quer clarear, principalmente essa região do buço, é parar de fazer esse método depilatório de arrancar os pelos. E aí, o que a gente faz, doutora, para não ficar...
aí a gente entra num problema. Para não ficar, claro, com, vamos dizer a palavra, um bigode aparecendo. Sim. Existem algumas maneiras que a gente indica para fazer esse método depilatório. A mais realizada é a depilação a laser. Tá. Mas nesses casos tem que tomar um pouco de cuidado, porque como a pele já está escurecida, é contraindicado fazer uma depilação, porque você pode ter um dano como se fosse manchar a pele mais ainda. Entendi. Então, nesse meio tempo, onde você está bronzeada, com a mancha escura, o que fazer? Partir para o ato de um creme depilatório ou um aparelho de barbear sem arrancar o pelo. Porque não engrossa. Não mito engrossa, essa história é que mito. engrossa. Só que, por exemplo, quem tem melasma, já vou entrar nessa questão, porque não está aqui, não é a pauta, mas já que a gente falou da região do buço, piora o melasma? Piora. Então, aonde você tem o melasma, você corre o risco de ter uma piora da mancha com o arrancamento dos fios. Então, piora, sim, o melasma. Então, gente, converse com um profissional, mas o laser nessa região, com orientação, pode ser uma indicação. Pode, é a melhor indicação para evitar essa piora da mancha e evitar também a evolução de foliculite, porque o fato de arrancar o pelo faz com que você tenha uma pseudo-obstrução daquela região e também pode dar mais processo inflamatório e mais mancha consequente a isso. Puxa vida, aprendendo, porque eu fazia a gente vai se identificando. Um aqui, a pessoa vai se identificar que usa, então... Tá aí. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Mandem perguntas pra gente, @vocêbonita.tv. Obesidade e diabetes podem causar manchas nas dobras. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma verdade, É verdade? Carol, isso é uma verdade. Existem algumas doenças metabólicas, como, por exemplo, o aumento de peso ou o diabetes, que eles causam no caso do diabetes, essa resistência periférica à insulina, eles causam um aumento da coloração, principalmente das dobras. Então, as pessoas podem ter as axilas escurecidas, a região intermamária, a região da virilha e até algumas vezes na região do pescoço, ele fica com aspecto escurecido e aveludado. Isso não tem relação com os métodos de depilação ou outros métodos. Isso é uma alteração metabólica. Que normalmente ou em alguns momentos o dermatologista pode detectar e até encaminhar para outro profissional para descobrir um diabetes. O nome dessa doença é acantose nigricans. Ela é muito comum na população onde tem a pele mais escurecida e pessoas onde eu tenho um aumento do peso e normalmente a resistência periférica à insulina. Então, através das alterações na pele, a gente consegue fazer diagnósticos. E nesse caso, não existe tratamento tópico de passar ácidos ou tratamentos à base de laser. Nessa situação, o paciente tem que ser submetido a uma dieta, a um controle da glicemia, que ele vai ter um resultado de melhora da vida dele, da saúde, da qualidade de vida e, consequentemente, as manchas também vão se resolver. Olha que interessante, não tinha a menor ideia. Muito bom. Na tela, próximo mito ou verdade? Depilação a laser pode encravar os pelos. É mito ou verdade? Isso é um mito. A depilação a laser não encrava os pelos. Nada. Ela atinge, então, a melanina. Como que é feita? Até pra gente entender por que a gente, então, consegue eliminar, né? Isso é bom a gente tentar explicar como que o laser vai agir para as pessoas poderem entender se elas podem ou não realizar esse método depilatório. Tá. O laser, ele é uma luz coerente, que ele tem como principal foco, nesse caso do pelo, a melanina. Tá. Então, quando eu tenho um laser para mancha, quando eu tenho um laser para pigmentação de vasos, por exemplo, a hemoglobina, nesse caso da depilação a laser é a melanina. Então, o laser ele vai ser programado na potência certa para atingir o pelo escuro. Certo. Então, pelos claros, eu já não tenho uma resposta tão boa, porque o laser ele não vai conseguir visualizar aquele alvo dele, aquele foco. Tá. Então, o laser, quando ele tem a base do pelo lá, o folículo pilosebáceo, onde eu tenho a presença do pelo escuro, ele vai agir na origem desse pelo. Tá. Então, ele consegue... A gente, quando vai fazer esse processo de depilação a laser, a gente passa um aparelho de barbear na região. Eu não posso ter o pelo na superfície, para ele poder agir diretamente no folículo, na base dele. E com isso, a gente faz uma
uma depilação que a gente chama de permanente, porque ela não é definitiva. A única depilação definitiva que existe é aquela onde a gente causa queimadura da base do pelo, das células germinativas, que é feito através da eletrocauterização, que é aquele método muito antigo, porém tem que ser feito fio a fio. Então, hoje em dia, a gente não faz pelo tempo e pelo risco também de causar alguns tipos de mancha esse método. Então, essa é a única maneira de depilação definitiva. Mas o laser também pode manchar? O laser pode manchar, sim. É muito comum quando feito na potência inadequada, nas maneiras inadequadas e na pele onde eu não posso depilar. Entendi. Quando eu tenho a pele muito parecida com a cor do pelo, a chance de queimar é muito grande. Porque eu tenho um quadro de uma confusão para esse laser. Ele vai perder a referência em relação ao tipo de... Tudo melanina para ele. Tudo para ele é melanina. Ele pode causar uma queimadura no local. Então, isso também é importante. Precisa de orientação médica para ter aí o ok se a pessoa pode fazer a depilação a laser. Agora, nessa época do ano, é contraindicação total fazer depilação a laser. A gente tem que avaliar muito bem. Os pacientes chegam na clínica querendo depilar e é complicado, porque chegou do final do ano, pegou sol, bronzeada a pele, pode causar queimaduras sérias. Entendi. E pode tomar sol depois? Tem um tempo aí que o corpo precisa... Normalmente a gente contraindica em pele bronzeadas e após a depilação a laser, normalmente 1 semana a 15 dias para ter recuperação total do local. Sem exposição, muito então. Bom, sem exposição. Mandem perguntinhas, que essa questão do laser é importantíssima. A gente sabe que tem vários lugares que vão abrindo, aí a gente fala, então aonde eu escolho? Converse com um profissional que você confia, porque a gente sabe que isso também é algo complicado. E a gente tem 2 tipos, no caso o laser, que é o mais efetivo, que é o que é mais indicado. Existe também a luz intensa pulsada, que também é feito a depilação a laser. E essa tem mais riscos ainda para esses efeitos colaterais, porque ela é uma luz não coerente. Então, ela não tem um foco tão específico quanto um laser. Entendi. Que é onde a gente tem, na maioria dos lugares, que você faz depilação a laser sem um controle tão adequado. E de fato, tem tudo... Enfim, quando a gente fala de valores, é claro que a gente não vai falar aqui o quanto custa uma sessão para um médico ou para outro, mas desconfiem de um valor muito diferente, né, gente? Eu acho que isso hoje, ontem até, não tem nada a ver com a nossa pauta, mas serve como dica. Não sei, acho que foi no Fantástico que passou, né, do perigo dos aluguéis de fechar. Sim. E que, enfim, você olha lá um valor, vocês viram, né? Não, absurdo total. Você olha e fala, nossa, que barato. Então, assim, desconfie. Tem coisa que custa tanto. Então, conversar com profissionais capacitados, que a gente confia, eu acho que isso hoje serve para tudo. É mais do que um bom senso. Tem gente querendo abusar sempre, né? Pois é. Aproveitar. Então, e nessa área, né, que a gente está falando de estética, ao mesmo tempo de saúde, muito cuidado. Porque depois o perigoso, né, isso aí. Detona a sua pele. Vamos colocar mais um mito ou verdade na tela? Tô esperando o seu, hein? Olha lá. Usar desodorante com cheiro pode manchar as axilas. Pois é, nesse caso o desodorante com cheiro é com essência, né? Quando a gente coloca a essência dentro do desodorante, pode manchar ou não? É mito. É mito. A essência não causa a mancha. Tá. Porém, a gente pode vir um paciente com manchas e que não passa por nenhum desses processos de depilação com cera, depilação com pinça, com aparelhos eletrônicos, e ele só usa o desodorante. E ele tá manchado. O que pode acontecer? Aí a gente entra com a outra causa de manchas. Tá. Que poderiam ser os distúrbios alérgicos, os eczemas. Daquele princípio Daquela ativo. situação que a gente comentou no início, que é a outra causa dessas manchas, como doenças como dermatite atópica, psoríase e as alergias. Perfeito. Então aí a gente entraria em um processo mais imunológico. Então a pessoa usa o desodorante, ela tem um problema com uma alergia, com algum dos componentes do desodorante, que um deles pode ser a essência, e aí nesse caso ela desenvolve uma mancha de repetição, porque o uso do desodorante é de repetição. E aí causa um processo inflamatório na região. Isso causa um processo de uma doença inflamatória e, consequente a isso, ela vai desenvolver a mancha. E então, pacientes que têm aí a alergia
alguns princípios, precisam estar atentos sempre no rótulo para ver o que tem no produto. Aí, nesse caso, a gente até fez uma pauta legal sobre esses distúrbios alérgicos, que a pessoa tem que submeter um teste de contato alérgico para descobrir quais são os agentes que causam essa alergia e aí evitar o contato com elas. Tá. E você acha, a gente fez uma pauta outro dia com um alergista, né, Gláucia? E é interessante porque a gente estava falando de outras doenças de pele, mesmo aqui a gente está falando de uma parte que envolve até a estética. É importante, então, para alguns pacientes que começam a manifestar alergias até de repetição, fazer o teste e encontrar aí alguns elementos que podem estar atrapalhando? Com certeza, é super importante. Desenvolveu alergia e ainda não sabe ao que, é importante esse teste de contato alérgico. Existem alguns tipos de teste. O alergista ele faz alguns que são normalmente com picadinhas aqui na região do antebraço. E o nosso teste que os dermatologistas fazem é o teste de contato alérgico. São normalmente 30 substâncias que é colocado em contato com a nossa pele, deixado por 48 horas, para a gente poder ter no final uma leitura positiva desse resultado. Tá. Aí, essas substâncias, a gente tem algumas aqui, que eu acho interessante a gente comentar sobre elas, porque a gente trouxe como uma das principais causas. Aqui, o desodorante, que pode ser pelos componentes. Tem até muitas matérias sendo faladas hoje em dia sobre o uso do hidróxido de alumínio como um antitranspirante, causando câncer de mama, outros tipos de alteração. Os estudos ainda são muito poucos, mas eles podem sim desencadear esses quadros alérgicos que com o passar do tempo, se a pessoa não descobrir e continuar em contato com a substância, vai desenvolver um problema mais sério. Perfeito. Então, os desodorantes, a gente trouxe aqui 2 tipos de luvas. Essas luvas são interessantes porque essa aqui é a luva que a gente usa para limpeza em casa. Ela é uma luva feita através de borracha. Na borracha, a gente tem uma substância chamada monobenzil éter de hidroquinona. Nossa, essa palavra é grande. Grande, hein? Essa é comprida. Mas essa é interessante porque, às vezes, as pessoas falam, eu não uso porque causa alergia. E elas podem sim causar alergia. É comum. É comum. Essa substância, principalmente, ela pode dar um efeito colateral indesejável. A gente falou aqui até agora das manchas escuras. A gente vai entrar agora nas manchas brancas. Então, eu posso ter também como efeito colateral, como consequência, a descoloração da pele. São chamadas as hipomelanoses residuais. É o inverso. É o inverso. E a luva de borracha, ou também essa luva que a gente usa para procedimentos, ela tem na composição dela esse palavrão, monobenzil éter de hidroquinona, e que o final dele você está lembrando, hidroquinona. O que a hidroquinona faz? Hidroquinona. Ela clareia a pele. Clareia a pele. E ela tá com gosto. Tipo, melasma, lembra? É do melasma, Então, ela clareia a pele e com isso, ela vai clarear a região onde você colocou. Ela despigmenta. Nossa, então por isso que muitas vezes as pessoas aparecem com manchas nas mãos, esbranquiçadas. Por isso que muitas vezes... Não é do produto químico, não é do... Pode ser também no caso das alergias, por exemplo, o desodorante. É interessante a gente descobrir isso porque esses processos inflamatórios todos, eles podem gerar uma mancha escura ou uma mancha mais clara. Entendi. Nesse caso da borracha, essa substância que é derivada da hidroquinona causa mancha mais clara. Então, para as pessoas que têm uma predisposição, o ideal é não usar. O ideal é não usar. Ou tem alguma coisa que a gente pode substituir para a pessoa não ter contato direto? Existem 3 outros tipos de luvas, de materiais. Esses aqui são os mais comuns, o mais simples. As outras são encontradas apenas em lojas de materiais médicos ou de produtos hipoalergênicos, que é a luva de silicone, nitrila ou vinil. Legal. Essas não causam nenhum tipo de evento adverso, como uma mancha, por exemplo. Muito bom tocar nesse assunto. E o chinelo também, né, de dedo, ele também tem a substância do monobenzil éter de hidroquinona. Jura? Então você percebe aquelas pessoas que nem na exposição ao sol tiveram e elas adquirem com o tempo aquela manchinha branca em forma do chinelinho de dedo. Olha É o contato com isso. Aí você vai falar, Carla, tem como a gente descobrir que essa substância é causadora de alergia? Sim, através desses testes. Dos testes que a gente estava falando. É um desses 30 que você comentou, são sempre os mais comuns, né? E caso não encontre desses 30 comuns, que é muito difícil, que começa uma investigação maior.
Engraçado, você estava falando na pauta de comida, só para lembrar da castanha do caju, que tá cara. Ela é cara, sabe por quê? Porque o método dela de retirada é manual. Então, eles dependem de mulheres na região do Nordeste que fazem essa retirada manual. E a retirada manual, ela é feita com aquele barbante, aquela linha de pescaria. Sei. Aquela linha de anzol, né? Sim. Elas fazem um nó para poder tirar a castanha inteira sem quebrar. Porque senão daí o valor econômico ela não vai conseguir. Puxa. E essa retirada solta um líquido, que é o líquido da castanha do caju. E ele tem um componente que é igual ao da borracha, que é o monobenzil-éter de hidroquinone, que também a mão das trabalhadoras, das mulheres, são todas parecendo vitiligo, que é o chamado vitiligo ocupacional. Ai, que interessante. Então, por isso que ela é um produto, ela é cara e ela causa um problema de uma saúde, de uma doença, né? Porque as mulheres são todas como se ela tivesse vitiligo nas mãos. E no caso, o investimento de alguns lugares, então, com funcionárias de usar uma luva de silicone, equipamento. É claro que isso vai individual, encarecer o produto. Então, Renatinha, descobrimos. Então, gente, a gente também tem que ter algumas coisas que são importantes a gente valorizar. Porque cada tá tendo um trabalho que a gente come. É isso mesmo. E que é gostoso. Então, a gente, sabendo disso, eu acho que tem que ter sempre o bom senso. Você não precisa comer isso o dia todo, todos os dias, mas você não precisa deixar de comer. Sim, e valorizar, né? Como é bom descobrir o bom senso na vida. Muito bom. Tem pergunta do público, Glaucio? A gente vai para o próximo. Para o próximo, mito ou verdade, daqui a pouquinho perguntinhas do público na tela. Olha lá. Qualquer machucado ou trauma pode causar uma mancha na pele, isso é mito ou verdade? Isso é uma verdade. Isso é verdade? Qualquer tipo. Por isso, quando rala o joelho, depois pode ficar ali uma Existe manchinha. assim, a gente, mesmo que você não tenha uma doença prévia, você pode, machucou, picada de mosquito, teve uma alergia, arranhou. Consequentemente, o processo inflamatório vai cicatrizar e aquela melanina, que vai depender muito de cada indivíduo, pode desenvolver a mancha. E essa mancha pode ser uma mancha escura ou uma mancha clarinha. O que fazer, então, quando tem aí um tombo, que não é só criança, a gente também rala e sangra. O que fazer, então, que pode diminuir essa chance? Pois é, a gente tem que evitar, em primeiro lugar, a exposição ao sol. Como eu trouxe aqui, o protetor solar. Se machucou, se teve algum trauma ou picada, não se expor diretamente ao sol, porque esse distúrbio pigmentar piora com a exposição ao sol. Certo. Às vezes você não consegue aplicar em forma de creme, porque está a área muito ferida. Então tentar fechar com um curativo para evitar, ou com roupa também, dependendo da região. Então, a primeira coisa é tentar evitar essa exposição e fazer o tratamento adequado para cada tipo de ferida. Então, se for necessário um antibiótico, se for necessário ponto cirúrgico, aí depende muito de cada uma. E não arrancar a casquinha. E não arrancar a casquinha, é isso aí. Não coçar. Que não tem arrancar aquela... Ah, tá cicatrizando, coça, então vamos coçar. Não, isso aí só piora a nossa futura mancha. Tá aí, gente. Muito bom saber. Para adultos e crianças. Na tela agora a perguntinha do público. A gente ainda tem uns elementos para falar aqui. Obrigada, Andressa. Um beijo para você. Sobre as manchas de foliculite na virilha e no bumbum, é possível eliminá-las ou melhorar o aspecto? Sim, Carol. Essas manchas, elas são curáveis. Essas manchas são, todas as manchas que nós estamos falando aqui, são manchas onde eu tenho um tratamento e esse tratamento é efetivo. Porém, pode demorar um pouco. Depende muito de uma pessoa para outra por causa da nossa tonalidade da melanina. Mas os tratamentos podem ser feitos, eles podem ser utilizados através de cremes com ácidos, proibir a exposição solar naquele local, mas ela consegue sim, na foliculite, melhorar o aspecto e principalmente, clareou a parte estética, a gente tem que tratar o que levou aquilo. No caso, como ela perguntou, da foliculite de bumbum, ela tem que tentar diminuir a quantidade de método que ela está causando esse trauma. Às vezes uma roupa muito apertada, às vezes o método depilatório que ela está usando não é o mais adequado, porque se ela clareia a mancha e continua fazendo o processo, ela vai ter uma mancha aí, melhora, depois volta a piorar, melhora e depois volta a piorar. Acaba sendo algo também que parecendo uma alergia. Sim.
que vai e volta. E como ela disse, uma foliculite tem a presença de bactéria junto. Então, a bactéria junto contamina o aparelho de barbear que ela está usando, que ela repete o uso no dia seguinte. É verdade. Aí ela pensa que vai melhorar através de passar uma buchinha no local, um esfoliante, com isso vai piorar, porque ela vai dar mais trauma, vai alterar o pH, aí entra em um círculo vicioso que a pessoa acha que não tem cura, mas na verdade ela tem que se orientar da maneira mais adequada. E mudar até muitas vezes o sabonete, tudo isso, né? Pra ficar... E jogar certinho. A bucha fora, Jogar a bucha fora, jogar a bucha fora. Não pode ter bucha. Tem aí uma no seu banheiro. Aproveita, ó, joga fora. Vamos lá, mais uma perguntinha do público na tela. Tô adorando, Renatinha assistindo tudo, olha lá. Um beijo, Cá, obrigada. Receitas caseiras para clarear as axilas são eficazes? Essa pergunta é importante até para esclarecer. Você colocou aqui abacaxi e limão, que a gente sabe que também podem manchar, e algumas receitas caseiras, o pessoal coloca bicarbonato, vinagre de maçã. E que mais? Aveia, aí vai aquele tantão de ovo, iogurte, aquela mistura. Eu acho assim, a pergunta, ela é uma pergunta ótima para a gente poder delimitar o que a gente consegue fazer em casa, o que a gente tem que dedicar para um especialista. Tá. Clarear, voltar à tonalidade que a pele tinha ou diminuir a coloração é algo que a gente não tem como fazer em casa. Tá. Uma coisa muito importante, às vezes eu vejo pessoas colocando receitas caseiras com limão para clarear. Então, o limão, ele causa uma fitofotodermatose, que causa uma mancha muito escura na pele e um quadro alérgico que pode desencadear até bolhas. Nossa. Então, assim, muito cuidado com receitas caseiras. Para clarear a pele, não existe uma receita caseira para isso. A receita caseira que eu poderia oferecer é evitar a exposição ao sol, diretamente, porque o protetor também não é um passaporte para estar exposto ao sol. Para não piorar, agora é melhor procurar um especialista para tratar adequadamente cada tipo de mancha. Até porque hoje, como você colocou, temos sim como tratar. Só para fechar, você trouxe uma pranchinha, né? Aquela chapinha. Isso. Por que ela tá aí, doutora? Pequenininha essa pranchinha, bonitinha, né? Bonitinha. A mulherada toda tem isso aí. E aí? Você nunca queimou? Você passando em você? Já? Que cor que ficou a mancha? Que cor que ficou? Ela começa, primeiro fica bem vermelha, depois escura. É por isso. Então a gente está em casa, às vezes, no desespero, tentando se arrumar, com a prancha, com a panela, com o ferro, causa o quê? Mancha escura, é um tipo de hipermelanose. Que é da queimadura. Que é da queimadura. Linda pauta, sensacional. Legal, né? Doutora Carla, como sempre, incrível, porque, gente, isso aqui é nosso dia a dia, isso aqui é nossa vida. Então, eu imagino que todas as queixas tenham entrado aqui nas nossas perguntas e a gente completou com perguntas do público. Eu vou deixar aqui para vocês um agradecimento, doutora Carla Bortolotto, dermatologista, que está sempre aqui no Você Bonito, sempre tirando nossas dúvidas. Obrigada. Mais uma vez.